Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. E quem não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vamos aqui de concurso 1025 da Loteca, prêmio estimado aqui em R$ 1.200.000. Vamos fazer aqui um bilhete simples com apenas um duplo. Chegando no final de semana aí, perto dos jogos aí, vamos fazer outro vídeo com aquele famoso 5 duplos. E quem não é inscrito aí, se inscreve para dar aquela moral, hein galera. Sem mais delongas, bora para as análises. Primeiro confronto aqui, Corinthians versus Atlético Mineiro. Confronto aqui de Série A. Última rodada aqui do campeonato, Corinthians versus Atlético Mineiro. O Corinthians é o quarto colocado, o Atlético Mineiro aqui é o oitavo. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, 7 vitórias para o Corinthians, 4 empates e 9 vitórias para o Atlético Mineiro. Em casa aqui, os últimos confrontos, vitória do Atlético Mineiro 2-1. Outra vitória do Atlético Mineiro 2-1, vitória do Corinthians de 1-0, empate 1-1, empate 2-2 e empate 0-0. Nós vamos cravar aqui coluna do meio empate. Não tá dando para marcar ainda, mas já faz essa anotação aí, hein, galera. Coluna do meio empate no primeiro confronto aqui. Segundo confronto aqui do Campeonato Italiano, Bologna versus Sassuolo. Vamos aqui no Campeonato Italiano. Série A Team. Bologna versus Sassuolo. O Bologna aqui é o 12º colocado, o Sassuolo aqui é o 13º. Nas cotações aqui da Bet, aqui tá 2,30 para o Bologna, empate 3,30 e para o Sassuolo aqui 2,90. Nos últimos confrontos entre ambos, 6 vitórias para o Bologna, 4 empates e 7 vitórias para o Sassuolo. Em casa aqui, vitória do Sassuolo 3-1, vitória do Sassuolo 4-3, vitória do Sassuolo 2-1, derrota de 2-1 e 2-1. Esse confronto também é um confronto equilibrado, mas nós vamos colocar aqui coluna 2, Sassuolo. Próximo confronto aqui, Atalanta versus Inter. Outro confronto aqui da Série A tinha, Atalanta versus Inter. Isso mesmo, Atalanta versus Inter. A Atalanta é a quarta colocada, a Inter aqui, oitava colocada. Aqui nas cotações aqui da Bet, aqui a Atalanta está com 3, cotação de 3. O empate 3,50, a Inter 2,20. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, 5 vitórias para a Atalanta, 8 empates e 7 vitórias para a Inter. Os últimos confrontos aqui em casa aqui, empate 0-0, 1-1, vitória da Inter 2-0, 4-0, 4-1 para a Atalanta e um empate aqui de 0-0. Confrontos muito equilibrados. Nós vamos colocar aqui coluna do meio empate. Próximo confronto aqui, Fulham versus Manchester United. Confronto aqui de Premier League. Um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, hein? Se não for o maior. Fulham versus Manchester United. Fulham versus Manchester United. O Fulham aqui é o nono colocado. O Fulham aqui que tem o Andrés Pereira, tem o Willian. E o Manchester United aqui do Cristiano Ronaldo está em quinto lugar. Nas cotações aqui tá 4 para o Fulham, empate 3,75 para o Manchester United 1,85. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, 2 vitórias do Fulham, 3 empates e 15 vitórias do United. Vamos olhar os confrontos em casa aqui. Vitória do United 2-1, 3-0, 3-1, 1-0 e 5-0. Não tem nem como, né? United na cabeça. Coluna 2, United. América Mineiro versus Atlético Goianiense. Confronto do Campeonato Brasileiro, hein? Campeonato Brasileiro chegando ao fim, hein, galera? América Mineiro versus Atlético Goianiense. O América Mineiro aqui está em sétimo lugar, o Atlético Goianiense 17º. Aqui não tem as cotações, né? Então vamos aqui analisar aqui as partidas aqui. Nos últimos 7 confrontos aqui, 3 vitórias para o América, 6 empates e 4 vitórias para o Atlético Goianiense. O América aqui em casa, aqui, empate 0-0, derrota de 1-0, vitória de 1-0, empate de 1-1 e vitória 3-0. Nós vamos cravar aqui coluna 1,
América Mineiro. Próximo confronto aqui, Atlético Paranaense versus Botafogo. Botafogo, um dos melhores mandantes, hein? Atlético Mineiro, ó. Atlético Paranaense versus Botafogo. O Atlético Paranaense que é o sexto colocado, o Botafogo é o décimo. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, 11 vitórias do Atlético Paranaense, 3 empates e 6 vitórias para o Botafogo. Em casa aqui, empate 1-1, vitória do Atlético Paranaense 1-0, 2-1, empate 0-0 e vitória de 1-0. Nós vamos colocar aqui coluna 1, Atlético Paranaense. Cuiabá versus Curitiba, que confronto, hein? Confronto de briga para não cair, hein? Cuiabá versus Curitiba. O Cuiabá que é o 16º, o Curitiba o 15º. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, um empate e 2 vitórias para o Curitiba. O único confronto aqui foi um empate de 3-3. Vamos cravar aqui empate. Coluna do meio, empate. Flamengo versus Avaí. Um já rebaixado e outro já na Libertadores, né? Confronto praticamente de cumprir tabela. Flamengo versus Avaí. Flamengo é o quinto colocado, Avaí o 19º. Nos últimos confrontos entre ambos, 5 vitórias do Flamengo, 5 empates e 3 vitórias do Avaí. Jogando em casa, o Flamengo ganhou de 6-1, um empate, uma vitória de 3-0, 4-0, outro empate de 1-1 e outro empate de 0-0. Mas não tem como, né? Mesmo jogando com os jogadores reservas, vamos cravar aqui coluna 1, Flamengo. Goiás versus São Paulo. Goiás também deu uma melhorada muito boa aqui, viu, com o Jair, viu? Goiás versus São Paulo, um time melhorou super defensivamente aqui, hein, galera? É o 13º, o São Paulo aqui é o 9º. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, 8 vitórias do Goiás, 2 empates e 10 vitórias do São Paulo. Em casa aqui, derrota de 3-0 para o São Paulo, 2-1, 1-0, vitória de 2-1 de 1-0. Veja esse confronto aqui. Depende como o São Paulo vai chegar lá, se vai brigar por vaga Libertadores ou Sul-Americana, mas mesmo assim, confio aqui na vitória do Goiás, viu? Vou cravar aqui vitória do Goiás. Inter versus Palmeiras, confronto do primeiro versus o segundo, hein? Internacional versus Palmeiras. Confronto aqui dos dois melhores times do campeonato, hein? Confronto de altíssimo nível. Inter versus Palmeiras. O Palmeiras aqui o primeiro colocado, o Inter o segundo. Nas cotações aqui pro Inter 2,30, empate 3,40 e Palmeiras 3. Inter aqui nas últimas partidas, Inter 5 vitórias, 5 empates e 10 vitórias do Palmeiras. O Inter em casa que perdeu 2-1, ganhou de 2-0, empatou de 1-1, ganhou de 1-0, empatou 0-0. Nós vamos cravar esse confronto aqui, coluna do meio, empate. Bragantino versus Fluminense, hein? Bragantino deixou muito a desejar esse ano, viu? Esperava mais do Bragantino e não esperava tanto do Fluminense. O Fluminense é o terceiro colocado, o Bragantino o 14º. Nos últimos confrontos entre ambos aqui, 2 vitórias para o Red Bull, 2 empates e 3 vitórias para o Fluminense. Em casa aqui, empate 2-2, vitória do Red Bull 2-1 e 2-1. Esse confronto aqui também acho com chances maior aqui do Fluminense. Vamos olhar pelo o que está jogando no momento. Vamos cravar a coluna 2 Fluminense. Santos versus Fortaleza. Fortaleza jogando bem, o Santos oscilando bastante. Vamos ver aqui na tabela aqui, 11º para o Fortaleza e 12º para o Santos. Nas cotações aqui também muito parecido, 2,50 para o Santos, 3,40 empate e 2,70 Flamengo, muito equilibrado. Aqui nos últimos jogos, uma vitória para o Santos, 4 empates e 2 vitórias para o Fortaleza. Nos últimos confrontos aqui, 2-0, 1-1 e 3-3. Nós vamos cravar esse confronto aqui, coluna do meio, empate. Mônaco versus Olympique de Marseille, um confronto aqui de Liga Francesa. Vamos aqui na Liga Francesa. Liga 1. Confronto é
Mônaco versus Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille é o quarto colocado, o Mônaco o quinto. Nas cotações aqui, 2,20 para o Mônaco, 3,50 empate e 3,10 Olympique de Marseille. Nos últimos confrontos aqui, 11 vitórias para o Mônaco, 4 empates e 5 vitórias para o Marseille. Em casa aqui, derrota de 2-0 do Mônaco, vitória 3-1 do Mônaco, 2-1, derrota de 4-3 e 3-2. Então, vários jogos aqui, um vence, outro vence. Mas vamos colocar aqui coluna 1, Mônaco. Esse é um jogo aqui. Nós vamos analisar, né, galera, os 5 duplos mais pra frente, chegando perto da rodada. Mas esse aqui é um jogo que provavelmente deve ter um duplo. Juventus versus Lazio. Vamos aqui no campeonato italiano. Juventus versus Lazio. Confronto de altíssimo nível. Dois times que jogam futebol muito bacana. Juventus versus Lazio. A Juve aqui é a quinta colocada, a Lazio terceira colocada. Nas cotações aqui 1,85 para a Juve, 3,50 empate e 3,80 para a Lazio. Partidas aqui, as últimas partidas, 14 vitórias para a Juve, 2 empates e 4 vitórias para o Lazio. Em casa aqui empate 2-2, vitória 3-1, 2-1, derrota de 3-1 e vitória de 2-0. Nós vamos cravar aqui coluna 1 Juventus. Vamos lembrar aqui nossas escolhas aqui para depois a gente fazer o duplo que a gente pode fazer aqui na aposta simples. Corinthians versus Atlético Mineiro, nós colocamos coluna do meio empate. Bologna versus Sassuolo, nós colocamos coluna 2 Sassuolo. Atalanta versus Inter, nós colocamos coluna do meio empate. Fulham versus Manchester United, nós colocamos coluna 2 United. América Mineiro versus Atlético Goianiense, colocamos coluna 1 América Mineiro. Atlético Paranaense versus Botafogo, nós colocamos coluna 1 Atlético Paranaense. Cuiabá versus Curitiba, nós colocamos coluna do meio empate. Flamengo versus Avaí, nós colocamos coluna 1 Flamengo. Goiás versus São Paulo, nós colocamos coluna 1 Goiás. Inter versus Palmeiras, nós colocamos coluna do meio empate. Bragantino versus Fluminense, nós colocamos coluna 2 Fluminense. Santos versus Fortaleza, nós colocamos coluna do meio empate. E Mônaco versus Olympique de Marseille, colocamos coluna 1 Mônaco. Juventus versus Lazio, colocamos coluna 1 Juventus. E o confronto nós vamos colocar aqui, o duplo aqui será no confronto Mônaco versus Olympique. Vamos colocar aqui coluna 2 Olympique, Mônaco e Olympique. E aí, galera, chegando quinta, sexta-feira, provavelmente vamos postar o vídeo aí atualizando essas dicas e colocando aquele famoso 5 duplos. Então, galera, deixa aquele like, segue o canal, ativa o sininho e fique com Deus.